Imagine que você está caminhando por uma floresta densa à noite. O silêncio não é sinal de paz, mas de que algo maior do que você está à espreita, esperando o momento exato em que a sua guarda baixar. Agora, mude o cenário. Imagine que essa floresta é o mercado financeiro global. As sombras são as variáveis econômicas e as criaturas que habitam essa escuridão são riscos que ninguém viu chegar. Eu sobrevivi aos piores cenários da minha vida, imaginando as criaturas mais assustadoras do folclore mundial, não como lendas, mas como riscos de mercado que a maioria das pessoas ignora até ser tarde demais. Se você quer entender como o mundo realmente funciona, esqueça os gráficos por um momento e olhe para os monstros. Eles nos ensinam sobre a natureza humana, sobre a ganância e sobre o erro fatal de subestimar o desconhecido. Vamos começar com o Kelp, o espírito das águas da Escócia. O Kelp geralmente aparece como um cavalo branco magnífico e dócil na beira de um lago. Ele parece o investimento perfeito, a oportunidade da sua vida, aquele ativo que brilha mais que todos os outros. Mas há um detalhe. Se você montar nele, sua pele se torna adesiva. Você não consegue soltar. E o Kelp não te leva para um passeio. Ele mergulha direto para o fundo do lago para te devorar. No mundo real, o Kelp é a bolha. É aquele ativo que parece seguro e convidativo, mas que, uma vez que você entra, não há saída. O mercado está cheio de cavalos brancos na beira do lago. A lição didática aqui é simples. Se parece bom demais para ser verdade e se o acesso é fácil demais, você não é o cavaleiro. Você é a presa. O risco de liquidez é a pele colante do Kelp. Quando você tenta sair, descobre que o mercado parou de comprar e você está afundando junto com o monstro. Agora, mova-se para as regiões geladas do Ártico, onde vive a Kalupalik. Segundo o povo Inuit, ela é uma criatura humanoide que vive sob o gelo e sequestra crianças que chegam perto demais das rachaduras. Ela as coloca em seu amauti, uma espécie de capuz gigante, e as leva para o fundo do mar congelado, onde as mantém em um estado de sono eterno. A Kalupalik representa o risco de negligência. As rachaduras no gelo são as pequenas falhas em um contrato, as notas de rodapé que você não leu ou os sinais de aviso que você ignorou porque achou que o gelo era espesso o suficiente. O mercado não avisa quando vai quebrar, ele apenas abre uma fenda. E quando você cai, não é um evento rápido, é um sono frio e longo, onde seu capital fica preso em processos judiciais ou em ativos congelados por décadas. Sobreviver a Kalupalik exige respeito absoluto pelos limites. Se você vê uma rachadura no sistema, não se aproxime para ver o que tem dentro. Afaste-se. No coração das florestas da América do Norte, encontramos o Wendigo. Esta é, talvez, a metáfora mais poderosa para o sistema em que vivemos. O Wendigo nasce do canibalismo e da fome extrema no inverno. Ele é uma criatura de gelo e ossos que, toda vez que come um ser humano, cresce proporcionalmente ao que consumiu. Por isso, ele nunca está satisfeito. Ele é a fome infinita personificada. No folclore, o Wendigo representa a ganância que corrói a comunidade de dentro para fora. Em termos de risco, o Wendigo é o crescimento insustentável. É a empresa que precisa devorar concorrentes e seus próprios recursos apenas para manter o tamanho, sem nunca gerar valor real. É o investidor que, mesmo tendo o suficiente para 10 vidas, arrisca tudo em uma jogada de alta alavancagem porque a fome não para. O risco Wendigo é o risco do mais. Quando o crescimento se torna o único objetivo, o sistema se torna canibal. E lembre-se, o Wendigo sempre termina sozinho em uma floresta morta, porque ele comeu tudo o que lhe permitia sobreviver. Viajando para o Japão, encontramos o Gashadokuro. Imagine um esqueleto gigante, com 15 metros de altura, formado pelos ossos de milhares de pessoas que morreram de fome ou na guerra e não tiveram um enterro digno. O Gashadokuro não é um indivíduo, ele é uma massa coletiva de sofrimento ignorado. Ele vaga pela noite. E se te encontrar, ele te esmaga e bebe seu sangue. Na análise de risco,
O gachadokuro é o risco sistêmico acumulado. São as pequenas dívidas, os pequenos erros éticos e as falhas estruturais de uma sociedade ou de um mercado que, isoladamente, parecem inofensivos. Mas eles não desaparecem. Eles se acumulam no subsolo do sistema até que, de repente, se levantam como um gigante imparável. A crise de 2008 foi um gachadokuro. Milhares de empréstimos ruins que ninguém queria enterrar adequadamente se juntaram em um monstro que quase derrubou a economia global. O gachadokuro nos ensina que o que você ignora hoje se torna o fantasma que te atropela amanhã. E o que dizer do Draugr, o morto-vivo da mitologia nórdica? Diferente dos zumbis modernos, o Draugr mantém sua inteligência e possui uma força sobrenatural, além da capacidade de aumentar seu tamanho à vontade. Ele protege seu tesouro com uma fúria cega. O Draugr é o risco do passado não resolvido. Sabe aquela empresa que parece estar indo bem, mas carrega processos trabalhistas imensos de décadas atrás? Ou aquele país que tenta crescer ignorando uma dívida histórica impagável? Isso é o Draugr. Ele está guardando o ouro, mas ele já morreu. O problema é que ele não sabe disso. Tentar negociar com um Draugr é impossível porque ele não segue as regras dos vivos. No mercado, o risco de legado é um dos mais difíceis de mapear. Às vezes, você compra uma oportunidade incrível, apenas para descobrir que herdou um morto-vivo que vai lutar por cada centavo até te arrastar para a tumba com ele. Nas Filipinas, temos a Manananggal, uma criatura terrível que, à noite, separa a parte superior do seu corpo das pernas, desenvolve asas de morcego e voa em busca de presas, deixando a metade inferior vulnerável em algum lugar escondido. Para matá-la, você deve encontrar as pernas e jogar sal ou alho nelas. A Manananggal é a personificação da fragmentação de risco. Vivemos em um mundo de terceirização e cadeias de suprimentos globais. A cabeça da empresa está em Nova York, mas as pernas estão em uma fábrica em um país instável do outro lado do mundo. O problema é que a cabeça voa alto e se sente poderosa, esquecendo que, se algo acontecer com as pernas que ficaram no chão, ela não tem para onde voltar quando o sol nascer. Se as pernas forem atingidas, o corpo inteiro morre. O risco Manananggal acontece quando você separa demais a execução da estratégia. Se você não consegue ver onde suas pernas estão pisando, você não é um predador dos céus. Você é apenas uma vítima esperando o amanhecer. Não podemos esquecer do Nukelavie, das Ilhas Orkney. Ele é uma criatura marinha que parece um cavalo fundido a um cavaleiro sem pele, com veias amarelas pulsando e um hálito que murcha as colheitas e adoece o gado. Ele é o puro mal ambiental. Ele não quer comer você. Ele quer que o ambiente onde você vive se torne inabitável. O Nukelavie representa o risco de externalidade negativa. É o desastre ambiental, a mudança regulatória brusca ou a rejeição social a um modelo de negócio que polui o ecossistema. Muitas vezes, focamos no risco de perder dinheiro, mas o Nukelavie nos lembra do risco de perder o campo de jogo. Se o seu hálito murcha as plantações, eventualmente não haverá mercado para vender nada. O investidor inteligente olha para o Nukelavie e entende que a sustentabilidade não é apenas ética, é uma estratégia de sobrevivência a longo prazo contra a toxicidade que destrói o valor. Para sobreviver a esses monstros, eu adotei a postura do kappa japonês. O kappa é uma criatura aquática que pode ser perigosa, mas ele tem uma característica única. Ele é extremamente educado e segue protocolos. Ele tem um prato com água no topo da cabeça que lhe dá força. Se você encontrar um kappa e fizer uma reverência profunda, ele será obrigado a retribuir. Ao se curvar, a água do prato cai e ele perde os poderes, tornando-se inofensivo. O kappa nos ensina sobre o risco de protocolo. Muitas vezes, a única coisa que nos protege do desastre absoluto é o cumprimento rigoroso de regras e processos. Não importa quão forte seja o mercado ou a crise, se você mantiver seus protocolos de segurança, seu gerenciamento de stop-loss e sua ética inabalável, você força o monstro a jogar o seu jogo. O kappa é a prova de que o conhecimento das regras e a disciplina podem desarmar até a ameaça mais assustadora. Eu sobrevivi imaginando esses riscos como criaturas reais porque
O cérebro humano não foi feito para entender trilhões de dólares ou variações percentuais abstratas. Nós fomos feitos para temer o que brilha no escuro. Quando eu vejo uma euforia de mercado, eu não vejo um gráfico subindo, eu vejo o kelp galopando. Quando vejo uma empresa ignorando seus fundamentos para crescer a qualquer custo, eu ouço o grito do mendigo. Essa mudança de perspectiva não é apenas lúdica, ela é didática. Ela transforma a frieza dos dados na urgência da sobrevivência biológica. O folclore mundial é um catálogo de erros humanos e traumas coletivos transformados em narrativa. Aqueles que ignoram as lendas estão condenados a vivê-las na pele, geralmente no pior momento possível. O mercado é a toca de uma criatura que nunca dorme. Ele não é seu amigo. Ele não é racional e ele certamente não tem compaixão. Ele é uma força da natureza, como o leste das florestas eslavas, que pode ser seu guia ou aquele que te faz andar em círculos até a exaustão, dependendo do respeito que você demonstra pela floresta. Para navegar neste mundo, você precisa ser mais do que um analista. Você precisa ser um caçador de monstros. Você precisa olhar para além da superfície, identificar qual criatura está operando naquele momento e ter a ferramenta certa para enfrentá-la. Às vezes, a ferramenta é o sal da disciplina, às vezes é o espelho da autocrítica, e às vezes é simplesmente a coragem de correr na direção oposta quando todos estão indo para o lago. O segredo da sobrevivência não é a ausência de medo, mas o entendimento profundo de que os monstros são reais e que no mercado, a toca nunca viu um risco que não pudesse ser transformado em uma história de terror para quem não estava preparado. Agora que você conhece as feras que habitam as sombras do mundo real, a pergunta é: você está pronto para olhar para além dos gráficos e ver o que realmente está à espreita? Inscreva-se para continuar desvendando os segredos ocultos por trás da realidade.